Salve, salve Maria! Estamos aqui para mais um Santa Prosa, o podcast mais monstruoso do Seminário de Sorocaba. É uma alegria acolher você, acolher a sua família aqui nesse momento, para juntos conversarmos um pouco e conhecermos mais uma história vocacional que a nossa Arquidiocese de Sorocaba acolhe e forma para um dia encontrar você na paróquia, na comunidade e na pastoral onde você está inserido. Gostaria de acolher aqueles que vão fazer parte dessa conversa no dia de hoje, o Lucas e o Pedro. Eles vão se apresentar e vamos dar sequência à nossa conversa. Manda bala, Pedrão. Luquinha, boa noite, primeiro, obrigado. Pedrão, é nóis, boa noite pessoal. Não era para eu estar com um rosto tão comum aqui, mas que bom que eu estou aqui. Eu gosto da bancada, eu gosto de estar. Não é gostar de se aparecer, né? Mas eu gosto de falar, gosto de conversar, ainda mais com gente que eu gosto. E ainda mais pessoas que também fizeram parte da primeira temporada do Santa Prova. Eu queria muito que o Vitor estivesse aqui, porque o da semana, para nós, é semana passada, né? Que a gente não sabe quando o do Léo vai passar ou quando o do João vai passar. Porque vocês são da mesma turma, eu queria muito ver essa dinâmica da turma. Mas que bom que eu estou aqui, é um prazer estar conversando e vamos desvendar a história um pouco aí do Luquinha, ver como é que foi o processo de discernimento vocacional dele. Se apresenta para nós, Lucas. Fala de onde você é, algo mais simples, assim, de Sociedade. É porque assim, como você está na teologia, então não precisa ir lá no começo da vocação. Então fala algo bem passando e tal, fala onde você está trabalhando. Bom, boa noite, eu sou o Lucas, tenho 22 anos, sou de Sorocaba mesmo, da paróquia São José do Cerrado, e hoje trabalho na paróquia Nossa Senhora da Piedade e em Piedade, né? Estou, graças a Deus, no primeiro ano de teologia. Acabou essas Pastor de filosofia já, metadinha já foi. Tadinho, porque tô no comecinho, dói o coração. Bom, fala de forma rápida, né, como a gente tinha combinado, no processo de discernimento, como é que se deu, você sempre foi de igreja, não, tal? Então, na verdade, o meu processo de discernimento até hoje, para mim, ainda é um mistério meio insondável, porque minha família, principalmente minha mãe, ela era católica e tudo mais, mas ela não era muito de participar, assim, então a minha vida dentro da igreja, ela literalmente não existia. Somente recebi o sacramento do batismo quando eu era criança e depois eu acabei não dando continuidade numa catequese nem nada. Em meados de 2015, eu estudava numa escola no centro de Sorocaba e para pegar o ônibus, para sair da escola e ir até a minha casa, eu passava na frente de São José, na General Carneiro. E eu sabia que minha mãe era católica e eu tinha alguns amigos que eram católicos também. E mas nada disso me influenciava de maneira direta, só de maneira indireta, né? Assim, nas conversas e tudo mais. Até que então, movido por alguma coisa, eu senti muita vontade de conhecer, de saber o que estava acontecendo, como é que era e tudo mais. Que esse negócio de Deus, eu já acreditava em Deus, mas era algo muito abstrato, não tinha uma doutrina nem nada. Então, eu quis conhecer, quis adentrar. Então, em 2015, eu conversei com minha mãe e tudo mais, e aí então eu comecei a fazer a catequese lá na São José mesmo. Eu saía da escola, descia do ônibus, a catequese era na quinta-feira à noite, descia do ônibus e já ia para a catequese direto. E aí então fiz a primeira comunhão em 2016 e no mesmo ano eu entrei no Pastoral dos Acólitos. Uma pastoral que, diga-se de passagem, hoje em dia é muito frutuosa para muitos, e a minha não foi diferente. Com a proximidade dos sacramentos, com a proximidade com o mistério, com a proximidade do padre, e aí então eu acabei também virando coordenador da pastoral, fui o primeiro coordenador da pastoral lá na São José, que foi criado pelo padre Diego. Então, essa tomada de responsabilidade muito rápida, foi em 2016 e eu tinha 15 anos. Então, para mim, essa tomada de 2016 tinha quantos anos? 15. Caraca! Então, para mim foi essa tomada de responsabilidade muito rápida, foi algo que foi relativamente decisivo para a minha vocação. E também a proximidade, né, com todas essas questões que eu comentei. E aí, então, em 2016 eu fiz o primeiro ano. Fiz a Crisma em 2016, 2017. Em 2018 eu estava fazendo o Crisma e o convívio. Então, todo esse processo de participação dentro da pastoral dos acólitos, proximidade com o padre e também com a relação principalmente com o seminarista. Eu ia comentar isso, a sua paróquia ela tem uma vantagem que recebe seminaristas. Sim, então veio o padre Diego quando eu entrei para a igreja lá, e o padre Bruno também
ele foi seminarista lá e tudo mais. Então, essa proximidade com os seminaristas, que de maneira especial o pastoral tem, foi me chamando uma certa atenção. Claro que nesse processo a gente não senta assim e fala, nossa, hoje eu quero ser padre. E tá tudo certo, pronto, já vou entrar no seminário, vou ser padre com certeza. Não. Então, nesse período eu namorei e tudo mais. 17 anos. Namorei, sim, achava que eu queria ser padre, mas era do mesmo jeito que eu achava que eu queria ser padre, eu achava que eu queria entrar numa faculdade, eu achava que eu queria ir trabalhar. Era uma das possibilidades naquele momento. E aí então eu comecei a namorar e tudo mais, mas sempre com aquela dúvida remoendo, assim, sabe? Parecia algo, era algo muito doído dentro de mim. Porque tanto para mim quanto para minha namorada na época era algo doído, porque ela também sabia que eu tinha esse desejo de entrar no seminário. E aí então, discernindo, rezando e tudo mais, eu decidi que eu ia entrar no seminário mesmo, terminei com ela e tal. Ela meio que já sabia antes de mim, sabia mais de mim, tinha mais certeza da minha vocação que eu na época. Então eu acabei... Começou o namoro depois da conversão. Isso, depois da conversão, Esse namoro mesmo ele foi bem próximo da entrada para o seminário já. Então, já ficaram que o processo de discernimento ele foi relativamente rápido, né? Porque a gente conversa com as pessoas e falam, não, desde quando eu fui criança, não sei o quê. Ou, não, eu entrei para catequese e tudo mais. É algo que tem pelo menos uns 5 anos. Né? A minha vocação, ela tem quase 7 anos. A minha vida de católico, de conversão, tem mais ou menos 7 anos. Então, eu participo da igreja desde os meus 7 anos. Eu tenho 8 anos de convertido. Então, assim, foi algo tudo muito rápido. Quando me perguntam, eu costumo dizer que quando Deus chama as pessoas, Ele chama e tudo mais, e a pessoa fica assim. Comigo, Deus chegou na voadora. Falou assim, eu quero que você entre pro seminário agora. Eu falei, então tá bom, eu vou entrar. Porque quando eu me converti, para mim foi muito decisivo. Eu entrei assim, meus primeiros catequistas, né, eles tinham uma certa ortodoxia na fé. Então eles diziam assim, olha, é o seguinte, a partir do momento que você começa a participar da igreja, tem coisas que você tem que deixar para trás. Do mesmo jeito que quando você começa digamos que você começa a fazer um curso, existem coisas que você não vai poder fazer porque você está fazendo um curso. Você não pode, por exemplo, jogar bola no horário do curso, porque você tem que fazer um curso. Guardadas as devidas proporções, a vida religiosa, e aqui no sentido amplo, né, não no sentido de vocação, é a mesma coisa. Então, assim, existem coisas que a gente precisa deixar para trás. E os meus catequistas sempre foram muito claros com isso. Então, para mim, foi algo assim. Então, Deus chamou, então vamos começar o discernimento. Bom, discernir que, de fato, sinto que Deus está me chamando, então vamos. Eu não tenho que lá. Depois que eu, de fato, percebi que eu fui chamado, e claro que esse discernimento agora é um próximo passo, né? Um discernimento mais profundo. Mas que eu 7 anos. Então, mas que eu discerni que eu, de fato, precisava entrar para o seminário, eu falei, então eu vou entrar para o seminário. E foi assim. Então, como eu disse, o começo da minha vida espiritual, assim, de católico, eu ainda não consigo explicar. Mas a questão da vocação ainda é algo que é possível. Que legal. Entendi. Se pudesse bloquear só seu celular para olhar. E aí eu na bancada eu sou diferente. Eu falo assim. É diferenciado. Então, assim, quando você entra no seminário, então você tem uma vida, você teve uma experiência de como se vive essa vida, então, seja no momento do namoro, seja ao trabalhar, mesmo que tenha sido só por um mêsinho. Essa história é muito boa. Eu vou comentar depois. Essa história é sensacional. Eu vou comentar. Cada turma a gente tem uns filhos. Eu não ia falar, meu. Eu ia te zoar que você não trabalhou. Eu vou falar. Mas não trabalhei aqui. Não pode falar o nome da pessoa que está atrás da câmera. Você pode ficar, meu irmão. Vou bater o saco. Então, assim, você tem essa vida antes, então, dentro de uma realidade de recém-convertido, de construções, de ideais, de expectativas. Quando você entra no seminário, como funciona essa ponte? Como você sente ela? Como você sente essa transfiguração no sentido de, pô, minha vida não é mais a mesma. Rotina diferente, realidade diferente, parece que a minha vida é diferente da vida de todo mundo, parece que o tempo é diferente, por aí vai. Como funcionou isso? Então, para mim, isso foi uma questão dolorida, mas eu entrei com a cabeça certa de que era necessário, principalmente as mudanças. Então, por exemplo, né, eu sou de a minha família, né,
Filho único. Sou filho único de pais separados. Então, é claro que minha mãe ela sempre teve que trabalhar e tudo mais. Então, essa questão de ser mimado, claro que minha mãe ela dava mais atenção para mim, porque eu sou o filho único. Mas ela também tinha que trabalhar e tudo mais, então eu ficava muito tempo sozinho. Ficava muito tempo na escola, no centro de Sorocaba, quando eu estudava lá. Ficava muito tempo em casa, às vezes jogando, às vezes brincando e tudo mais. Então, mas é claro que essa questão, por exemplo, de vida em comunidade, de vida de estudos, de rotina, eram coisas que, essas 3 coisas que são essenciais dentro do seminário, eu não tinha na minha vida. Então, assim, a única rotina que eu tinha que estar na escola a tal horário e sair da escola a tal horário. Depois disso, cada um segue sua vida. Seria sozinho de ilusão. Só fui de van até a 5ª série, que foi o único ano que eu estudei no centro. Depois, a partir da 6ª série até o 3º ano do ensino médio, eu fui de ônibus. Então você já tem uma certa liberdade. Eu podia, por exemplo, ir fazer outra coisa e tudo mais. Matar uma aula. Nunca matei aula. Mas Nunca, ser. Luquinha? Nunca. Luquinha? Não. Luquinha, Juro, não, negativo. Nunca matei aula. O cara é uma máquina, né? Por Mas isso. a respeito Mas é a mudança, porque você tem liberdade, porque a gente não tem liberdade. Mas o que eu quero dizer, né? Eu entrei pro seminário sabendo que eu ia precisar mudar. Entendeu? Já sabia que eu não podia ser a mesma coisa. Porque quando eu fui entrar pro seminário, uma das coisas que eu conversei com o padre Carlos, que é o pároco até agora, lá de São José, ele pediu para eu ler o catecismo, né? Que fala a respeito do sacramento da ordem. E ele fala, e lá no catecismo fala uma parte a respeito da configuração. E aí, como gostava muito de mexer no computador, eu sabia que configuração era relativo a você mudar aquilo que é o que está normal. Então você vai na configuração para mudar alguma coisa. Então eu sabia que eu precisava mudar. Que eu precisava mudar alguma coisa. E eu ainda não sabia o que eu precisava mudar, porque eu ainda não tinha entrado no seminário. E quando eu entrei para o seminário, exatamente, e quando eu entrei para o seminário, eu fui vendo as dificuldades que a minha vida fora do seminário tinha com aquilo que o seminário exigia. Então, por exemplo, a respeito do que o André falou do trabalho, né? Quando eu ia visitar o meu pai, isso é uma história bem anterior, para eu não ficar muito na fita. Quando eu ia visitar meu pai, né? Ele trabalhou uma boa época na Feira da Barganha, então eu ia com ele e tudo mais. Ele vende até hoje, né, videogame retrô, então videogame antigo e tal. E aí eu ajudava ele e tudo mais. Mas eu era criança, assim, então não é considerado trabalho. Tô ajudando meu pai a vender os bagulhos aqui. E eu vendia de fato, eu vendia uma coisa ou outra, mas não era trabalho. E aí, quando eu fui de fato trabalhar, tirei a carteira e tal, fui num lugar pedir emprego, era a época que eu estava discernindo para entrar para o seminário. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu já sabia que eu queria entrar para o seminário. Então, assim, eu já fiquei meio zoado. E eu estava fazendo ainda a experiência. E eu já tinha falado com o meu chefe, falei, olha, eu quero entrar para o seminário. Ele nem sabia o que era, ele entendia que eu queria ser padre. Então, ele meio que já não gostava muito que eu estivesse lá, porque eu era uma demissão em potencial. E aí eu já trabalhava muito legal, porque eu não queria estar aí, eu queria estar no seminário. Mas isso foi o quê? Agosto, setembro? Não, antes Você já estava fazendo os convívios? Não, foi... Você nem estava fazendo convívio ainda? Mas foi no ano anterior, foi assim, outubro... Pô, eu trabalhei no ano de convívio inteiro. Não, foi outubro... Mas mesmo assim, pai, tinha... Porque assim, eu não tive tanto problema com isso, porque no meu ano de convívio eu ainda estava fazendo ensino médio. Ah, verdade. Entendeu? Estava fazendo ensino médio. 2018. E 2019. 2019, verdade. 2019 foi o primeiro, foi a propedêutica. Pode crer, tá certo. Mas aí eu estava fazendo ensino médio, e aí eu estava trabalhando e tudo mais, aí um dia o chefe chegou para mim e falou, filho, você não tem jeito de vendedor, vai para casa. Mas era vendendo o quê? Eu vendia camiseta, era numa dessas ilhas que tinha no Extra, ali da Santa Rosália. Tipo um quiosquinho. Era um quiosque assim que vendia roupa de time, roupa de cultura pop, bonequinho. Aí eu falei assim, filho, O cara que tá aqui não podia estar aqui hoje. O cara já mais comigo aqui hoje. aí eu falei, filho, você não tem jeito de vender e tudo mais. Não, e aí ele falou assim, segue a sua vocação. Eu nem sabia que era vocação, né? Mas assim, você vendia champinho. Eu não sei se isso é uma confirmação. Vende champinho. Não, eu precisava de dinheiro. Tá bom,
Mas tá. Mas antes eu trabalhei com meu pai, então eu trabalhei na Feira da Barganha, quando ele abriu uma loja, eu trabalhei um tempinho com ele e tudo mais. Mas assim, mesmo assim, eu ainda era muito novo. E mesmo que eu trabalhasse, não era muito considerado trabalho, porque eu era criança, entendeu? Mas esse trabalho assim de quase carteira assinada foi essa situação. Mas a respeito ainda da minha entrada no seminário, eu acho que eu entrei consciente de que eu precisava mudar. Ainda não sabia o que e muito menos como. E isso foi dolorido porque chegou muito embordoado. Todo mundo na nossa turma tem irmão, todo mundo da nossa turma tem... todo mundo da nossa turma tem irmão. E todo mundo da nossa turma meio que tinha um conhecimento de vida em comunidade e tudo mais por conta da família. Então, calma, você vai responder isso, que aí vai entrar na pergunta que eu vou fazer. Porque eu quero englobar mais coisas. Só peraí, eu preciso muito esclarecer um negócio. Porque eu lembrei de uma cena, quando a gente estava no propedêutico, a gente começou a falar sobre a vida e tudo mais, daí a gente entrou no assunto do trabalho, né? Tipo, não sei se você lembra. Não lembro. Você tá um pouco. Eu não lembro de ter falado Não, isso. Você não tá quando falando. eu falei sim. Você falou? E daí nisso, todo mundo falou, não, porque eu trabalhei, o Victor, né? Trabalhei, o João, não, trabalhei, legal, não sei o que lá. Daí eu falei que não, tinha trabalhado. Não lembro. Não trabalhou também. Não. Falei que eu tô ligado. Falei que eu lembro da experiência. Não lembro. Eu falei que não tinha tido experiência no trabalho, o máximo que eu trabalhei foi 3 dias quando eu vou na oficina, pá, daí o Lucas falou. Eu trabalhei. Não, como que foi, Lucas? Não sei o que lá. Um mês. Não, vendi minha camisa. Eu desempregava a linha de pipa, eu ficava a loja inteira. Daí a gente perguntou, tanto para namoro quanto para trabalho, namorou ou não, e quanto tempo? Pá, na hora que perguntou, mas quanto tempo você trabalhou vendendo camisa? 1 mês. Mas foi carteira assinada. Ela tá assinada assim, tipo, tá carimbada pro cara assinar, mas ele não assinou. Tá bem termo, mas vamos continuar aí, né? Vou continuar precisando ficar mais constrangido. Mas essa pegada do que ele trouxe, né? Da mudança, o que isso aconteceu. Conta pra gente também, pra quem tá em casa, como foi a sua experiência com a rotina do seminário e com essa rotina agora da comunidade. Porque tudo bem, você veio pensando como que é viver e tal. Agora, como que foi a rotina do seminário em si e das dificuldades, desafios que você teve, tanto no propedêutico quanto aqui na Aparecidinha, quando você chegou numa casa maior, sem muita experiência de vida, porque isso, querendo ou não, ajuda e atrapalha às vezes, depende da pessoa. Então, como que foi isso? Aí esse negócio de construir a comunidade e a rotina do seminário em si. Então, eu percebo que para a gente poder se construir, claro que isso parte um pouco de uma filosofia mais moderna, mas para a gente se construir, a gente tem que, em certo sentido, se destruir. Então eu falei assim, olha, se eu tenho que crescer em alguma coisa, eu vou botar a cara, entendeu? Então assim, se eu tenho que começar a criar uma rotina, eu vou seguir a rotina o máximo que eu puder. Só qual que é o problema que eu percebi, né, que eu tinha depois de certo tempo? Eu acabei me escorando na rotina. No sentido de que quando eu não tinha rotina, eu ficava perdido. Uma rotina já pré-estabelecida, por exemplo, a rotina do seminário. Entendeu? Porque no seminário a gente acorda, segunda-feira faz isso, terça acorda, vai para as aulas, toma café, vai para a faculdade. No propedêutico a gente acordava, rezava, aí depois tinha a aula. Então assim, eu tinha a rotina já pré-estabelecida. Quando eu saía desse ambiente de rotina, eu acabava ficando perdido, porque não era mais o ambiente. Então o que me ajudou, essa foi a minha dificuldade, né? Que eu já estou no processo de melhorar isso e tudo mais, acho que é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade quando a gente entra no seminário. É entender que se você não reza, por exemplo, nas férias agora, como padre, você não vai rezar. Então você tem que criar a rotina agora. E não é a rotina no sentido do vício, né? Ou seja, ou do mecanicismo. Então, você acorda, escova os dentes, sabe? Do jeito mecânico. Mas é você ter consciência daquilo que você está fazendo. O cara aqui no seminário tem 9 alarmes. 9. Acho que é mais. É mais, né? Acho que é mais. Ele, não sei se ele falou na entrevista, eu não vou falar quem é, mas o cara tem mais de 9 alarmes. Então, Conta isso a música do alarme. Mas vai do treinamento do cara, né? Nós e o cameraman ali, ele é sanguíneo. Então, pra mim, é a mesma dificuldade. Eu estou no segundo ano de filosofia. Se eu for pra minha casa, eu me bagunço. Às vezes não consigo rezar, às vezes não consigo colocar a minha vida em ordem. Então eu fico perdido. Primeiro dia, não, mas que legal. Isso é uma dificuldade que você foi
melhorando. E uma das coisas que para mim era uma dificuldade, mas que hoje eu fico muito feliz, é vir em comunidade. Porque é claro que é difícil a gente crescer em certo sentido. Tipo assim, eu não consigo viver sem meus irmãos. Nossa, ele vai chorar agora que nada. O mundo acaba, o Quem Lucas não chorou chora. aqui? O mundo acaba, o Lucas não chora. Mas uma das coisas que eu aprendi a gostar e hoje eu amo muito é vir em comunidade. Porque quando a gente cresce em certo sentido sozinho, porque não tem irmão, tudo bem que o meu tio ele tem uma certa proximidade de idade comigo, ele tem, são 10 anos de diferença. Muito próximo isso. No sentido de que quando eu era criança, ele também foi criança. Entendeu? Mas tinha uma época que eu era criança, ele já não era mais criança. Entendeu? Aí eu já ficava. Aí eu virei adolescente. Ele também era adolescente, beleza. Aí ficamos um pouco tempo meio que nessa. Aí depois ele passou de ser adolescente, eu parei de ser adolescente. Eu continuava sendo adolescente, entendeu? Então, em certo sentido, era meio crescer sozinho. É porque 10 anos a idade entre eu e minha irmã, quase. Então. Doideira. E aí. Isso era complicado. E agora no seminário eu fico muito feliz porque existem pessoas que têm uma proximidade de idade comigo, né? Sim. Então vocês mesmo aqui são idades muito próximas de mim. Tá Então, com mais de 22. 22. 24, você 23. é O cameraman, não precisa nem falar. O tá com 28. Mas eu acho que, claro, para mim era muito difícil compreender que agora eu não tinha só o meu espaço. Sim. Eu tinha que respeitar o espaço dos outros também. Dividir as coisas. Até que dividir as coisas para mim não era tão complicado, porque mesmo que eu fosse filho único, eu morava com muitas pessoas. Então era minha mãe, minha avó, minha bisavó e meu tio, na mesma casa. Então assim, eram várias pessoas, então essa questão de dividir não era tão complexa, não era tão complicado. Mas era principalmente a questão de entender o espaço, de que às vezes eu não quero conversar, mas às vezes o outro também não quer conversar. E eu não vou conseguir chegar pro cara e falar assim, vamos trocar ideia, o cara fala, não, o cara tá de boa agora. Então, deixa eu desbloquear aqui. Então, acho que isso foi mais difícil, porque hoje eu fico muito feliz com a vida em comunidade. E sem falta? Sim, nossa, quando eu tô... Nas férias. É engraçado, assim, uma coisa que a gente sempre conversa com o pessoal aí. A gente tá no fim do semestre, você fala, nossa, não aguento mais, né, quero festa. Passa 2 semanas de festa e fala, nossa, quero voltar logo pro seminário, não aguento nada. Aí, passa rápido. E principalmente porque são pessoas que se identificam com você, entendeu? Porque você sai com outras pessoas, assim, tudo mais, é muito bom, com amigos da escola, com amigos de infância e tudo mais, mas você não consegue conversar sobre as mesmas coisas. A minha mãe não quer ser padre, né? Vamos dizer assim, minha mãe não quer ser padre, E meu pai. não entende das mesmas realidades. Não é. Por que você ri? E pergunta assim, no extremo, tá ligado? Eu falo, mas sabe o que eu acho engraçado? Porque eu fico sempre ali atrás, né? E eu vejo a bancada, é um jeito, mano. Só que quando eu tô aqui, eu vejo que é completamente outro. Eu faço, porque eu exponho a mim, eu nem preciso fazer meu podcast, mano. Porque eu vou ter que passar por essa cadeira. Eu nem vou precisar, porque você fala alguma coisa, vai chegar e falar, o menino que sempre fala as coisas lá. Não, mas é verdade, seu pai, sua mãe, Não só isso, mas... convive com você tirando daqui, ninguém quer ser padre. Aí a gente tá nas férias e fala assim, nossa, tô cansado, né? Quero ir pra casa. Aí vai pras férias e sai com quem? Sai com o seminarista, Marta sai com o seminarista, mas não mudou nada. Então, mas eu acho que a vida em comunidade ela é extremamente necessária. É algo que era difícil, mas que hoje eu tenho muito apreço. Superado e agora amado. Nossa! Gosto da rotina também. Top. E nesse sentido, Lucas, pensando nesses desafios, nessas superações que o processo nos proporciona e nos capacita a lidar e a vencer, quando o Lucas olha para frente, o que ele vê, o que ele espera e o que ele busca? Quais são as expectativas para o futuro? Pode ser tanto curto, meio longo prazo, né? Nem o seu coração aí. Serve para. Não é isso que eu ouvi. O que tem no futuro? Tá. Bom. Dominar o mundo. O que sério. Quando você olha pra frente, além do Marquinho, o que você vê? Você contou o que é? Eu tenho que contar uma outra. Marquinho. Cara, eu particularmente tenho uma certa dificuldade em pensar num futuro específico do sacerdócio, entendeu? Tá. Então, pensar assim, por exemplo, daqui a 20 anos eu quero estar fazendo tal coisa. Eu sei que eu quero ser padre, entendeu? E uma das coisas que a gente converteu, às vezes o Padre Santo perguntou pra gente, né, na avaliação, era o que você tem para entregar para a igreja.
Essa é a pergunta mais difícil. Essa foi a pergunta mais Nossa difícil. Senhora. Eu olhei pra ele e falei, olha, padre, Falei, eu gosto de fazer piada, cara. Aí ele teve essa reação. Aí depois ele falou, agora é sério. Agora é a resposta séria. assim, eu falei pra ele, padre, eu não tenho nada que se destaque dos outros, assim, falar que eu tenho um superpoder, uma super capacidade. Não tenho nada, isso aí, eu quero entregar a minha vida por completo. O que a igreja precisar, eu estou disponível. Eu tenho uma super disposição. É claro que assim, né? Eu sinto uma certa atração pela vida intelectual. Então assim, gostaria de continuar estudando, gostaria de focar nessa área, sabe? Mas assim, não é algo que eu... Lecionar, não. Sim, gostaria de lecionar. Dependendo da formação. Em qualquer lugar. Botou eu uma lousa. Que legal, Perfeito. legal. Mas ao mesmo tempo que assim, eu não me sentiria frustrado se isso não acontecesse. Entendeu? Porque uma das coisas que o meu diretor espiritual, o Padre Lucas, sempre fala é que você tem que ter vocações específicas dentro do sacerdócio. Então assim, eu sinto que eu quero ser padre. E até hoje eu sinto que isso, assim, eu quero ser padre. As 8 e 1 é o que eu quero. Mas eu sinto também que existe uma vocação específica para a vida intelectual, para estudar. Sim. Mas ao mesmo tempo que assim, eu quero entregar minha vida para a igreja. Então, se a igreja falar assim, a sua vocação não é de fato ter a vida intelectual. A sua vocação é você ser padre e só ser padre, não focar em algo específico. Se a igreja chama você exorcista, para você doa. Para mim seria um problema, porque eu sou meio não dá mole essas coisas. Mas, se a igreja chamasse, vou fazer o quê? Uma das coisas que o Padre William sempre falava para mim, que ele conversava, ele falou, filho, olha, se a igreja disse sim, não tem por que ter dúvida. Vai que vai. Entendeu? No sentido de que, assim, existem crises dentro do sacerdócio, claro que eu não sou padre mesmo, um outro padre falando para mim. Existem crises dentro do sacerdócio, mas uma coisa que tem que ter sempre em mente, a igreja disse sim. Se a igreja disse sim, isso já é um grande sinal. Então, assim, como que eu, Lucas, se vê daqui a alguns anos? Né? Se vê, não, um pouquinho. Que me vejo. Escapa às vezes. Mas, como que eu me vejo daqui a alguns anos? Seria estudando mais, lecionando, se possível, e, claro, exercendo o mundo do sacerdócio, independente de onde a igreja me mandar. E como eu disse, né, claro que se a igreja não quiser que eu siga por essa área, não vou pular da ponte. É como se você discernisse a vocação já dentro da sua vocação. Aquilo que você já quer fazer. Sim. A gente está indo para o final já e a gente queria que você desse uma dica para aqueles que estão nos assistindo e que muitas vezes estão em dúvida vocacional, estão em crise. Então, que você desse uma dica, que você, sei lá, falasse lá na câmera, faz isso, faz aquilo, o que ele pode buscar, quais são os remédios que ele pode desde já começar. Aquele adolescente, aquele jovem de 16, 17 anos que já está com aquela vontade de entrar no seminário. Entendi. Olha, uma coisa que eu digo que serviu para mim, eu acho que serve para muitas pessoas. Não tenha medo. Você abandonar aquilo que seria uma possibilidade da sua vida ser muito frutuosa. Uma possibilidade de você ter muitos filhos. Possibilidade de você ter uma vida própria, que não é uma entrega necessária à igreja, né? Mas a uma mulher, a ter muitos filhos, tudo isso, a não ter isso, causa medo. Você achar que você não tem experiência, que você não trabalhou, que você não namorou, causa medo. Quando você conversa com as pessoas, às vezes as pessoas falam assim, não entra agora, vai viver a vida. Essa frase é muito complicada, porque às vezes essa frase, viver a vida, na verdade leva para a morte, leva para o pecado. Então assim, o viver a vida não é você ir trabalhar, você namorar, mas sem fazer nada de errado, você, entendeu? Tentar discernir de uma outra maneira. Mas é você ir lá e ficar com a sua namorada, fazer coisa errada, certo? Porque dentro da nossa sociedade, infelizmente, essas coisas que são pecaminosas, elas acabam sendo naturais. Então, o que eu digo é, não tenha medo de abandonar aquilo que parece tudo, mas que às vezes não é nada. Então, vejo que é isso que eu digo. É claro que um dos pontos principais é a vida de oração e alguém para te guiar, porque
gente não consegue caminhar sozinho. Então, vida de oração, se é Deus que te chama, é Ele que te responde. Não é você que responde a si próprio. Você não se chama a ser padre, é Deus que te chama. E como a gente não escuta uma voz literal de Deus, a gente tem que escutar por meio da oração. Então, vida de oração. E um diretor espiritual, alguém que possa te encaminhar seja para os convívios, seja para um processo de discernimento vocacional. Para ele também interpretar a voz de Deus dentro de você. Mas principalmente isso, peça a graça para Deus de não ter medo de abandonar o aparente tudo, mas o verdadeiro nada. Para ganhar o verdadeiro tudo e o aparente nada. Cara, é muito filosófico, cara, máquina intelectual. Muito bom. Transcender. Seguinte, pessoal, nós já estamos nos encaminhando para a nossa conclusão, para o final desse programa. Só que, como já é tradicional, como já é litúrgico dessa nossa conversa, nós temos agora o momento da resposta sinodal, que você já está mais que batizado, mais que preparado. De 3. Manda Você quer que eu faça? Os É 3 que as orações do Pedro são mais legais que as minhas. O cara fala umas palavras, legal, interessante, sensacional. Daí o Pedro é tipo. Tá, vamos lá. O cara fez agora, só queria. Não. Fez agora. Eu lembro, é que eu basicamente fui inventar os negócios. Eu sei, tava lá. Então é meio que fresco. Eu sou. Tá. Vocação. Abandono. Sabe o que seria legal depois no fim do podcast, né? Quando tudo acabar, fazer um Mapa mental. com todas as palavras que cada um falou. Nossa, ia ser muito legal. Fala pra gente. A gente ia chorar. Filosofia. Fundamento. Fundamento. Legal. Seminário. Família. Família. Seminário, é brincadeira. Vamos lá. Pensa na mãe que está assistindo você agora. Eu tô pensando. Agora não. Agora. É o agora para ela. Acho que impulso. É minha mãe que, mesmo que tenha dificuldade no começo, ela que me impulsionou a seguir a minha vocação, né? Que me empurrou para. Legal. Espiritualidade. Espiritualidade seria como que a medula espinhal, o cerne. Top. Teologia. Começando agora. Esqueci o nome da coisa que eu ia falar. Teologia, foco. Não era essa a palavra, mas o que eu quero dizer aqui, filosofia é o fundamento, é o chão do pensamento. E é na teologia que a gente constrói e vislumbra a verdade. Uau. E o santo de devoção? Santa Elizabeth da Trindade. Nossa. É uma santa carmelita francesa. Ela, colérica, mas ela queria entrar para o seminário igual Santa Teresinha, só que ela queria entrar muito cedo. E ao invés dela fazer igual Santa Teresinha, né, queria falar com o Papa nem nada, ela vivia o Carmelo na casa dela. Caramba. Então ela tinha convívio, um certo convívio com as carmelitas lá da proximidade da casa dela. Era praticamente contemporânea de Santa Teresinha, pouco tempo de diferença. E ela convivia um pouco com as carmelitas e conhecia um pouco da realidade. Então ela vivia o Carmelo dentro da casa dela. E aí quando ela pôde entrar, ela entrou e aí viveu a vida de maneira santa. Eu tenho uma última que eu inventei agora. Liturgia? Nossa, aí parece que me pegou. Eu quis tocar, porque eu sabia que era coisa boa. Risada, não sei então. Então você não tem coragem? Você não tem coragem? Eu colocaria a liturgia como o centro. O centro. Uma vocação que não tem um fundamento litúrgico. Pensando naquela frase de Bento XVI, né? Liturgia é o coração da igreja. Era isso que eu. Então, pode ser. isso não muda com a vocação. Obrigado, São Carlos. Obrigado, senhor.
Obrigado, senhor. Ruia! Seguinte, galera, estamos concluindo mais um Santa Prosa. Não sei se o Pedro vai dar uma vez que nem o Vitor dá, então eu vou tentar dar uma explanadinha, mas enfim, o Jezrael vai deixar em algum lugar aí as nossas redes sociais. Se o Jezrael não deixar, Vai ser muito triste, porque vocês estão de porque boa todos os programas a gente fala isso. Eu acho que ele vai deixar aqui, ó. Se não deixar, cara. Se ele não deixar também. Não, mas ó, tem o Facebook, tem o Instagram do São Carlos Romeu, da Pastoral Vocacional, do Santa Prosa, do Propedêutico, do Bispo, tem de todo o Papa. Sigam o Padre Marcelo Costa no Instagram. Sigam. Vai que ele vê a gente. Vem na nossa academia do seminário. Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo para ele chegar ao máximo de pessoas possível, para que as pessoas conheçam a história do Lucas e conheçam o projeto desse podcast. Cabe ressaltar que se você quiser nos ajudar, seja por meio do Fundo Amigos do Seminário, ou seja por meio de alguma doação, entre em contato conosco. A gente precisa daquilo que você quer nos doar. Só nos comunique e a gente troca uma ideia, a gente bate uma prosa. Então, mas enfim, dependendo de tudo isso, reze por nós, reze hoje de maneira especial pelo Lucas, pela vocação dele, pela família dele, pelo trabalho pastoral dele, para que ele continue semeando aquilo que é a semente do Evangelho, aonde quer que ele esteja. E agora passo a palavra para você, se despede da turma, deixa uma frase, enfim, faz seu nome agora, depois o Pedro vai finalizar para nós. Esqueça com chave de ouro. Bom, então, me deu surpresa agora de saber que ia fazer isso. Mas. Agradeço ao André. O tio vai ajudando você. Eu tô pensando. Estou bravo. Então, agradecer aos meus irmãos aqui, de maneira especial ao Marquinho, que está ali atrás. Salve, Marquinhos. Agradecer ao André também, meu irmão de turma, ao Pedro, que não é meu irmão de turma, mas também agradeço muito. Esse projeto eu sinto que é muito agraciado por Deus, desde quando eu ajudava lá na produção, já participei de algumas coisas, sempre foi muito bom. E, para deixar uma frase aqui, eu penso que, a respeito da vocação, Deus habita dentro de nós, por meio da habitação trinitária. Deus está dentro de nós. E quando Ele chama, Ele não chama de fora, mas Ele chama de dentro. Então, se você quer descobrir de fato a sua vocação, olhe para dentro de si. É lá que Deus chama, certo? Então, um pontapé inicial a você. Estourou. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa bancada. É o que eu gosto muito de fazer. Graças a Deus, é uma mesa. É sempre um prazer com você, né? Sempre bom agradecer as colocações, né? Só lembrando, né, que a gente está nessa dinâmica, a gente sempre esquece de falar uma coisa. E eu esqueço de escrever para vocês também, porque eu faço parte da pauta, né? Eu. Coloque suas perguntas, porque assim, a gente está nessa dinâmica esse semestre do podcast dessa forma, sendo gravado. A gente pensa assim em voltarmos com as lives, com algo com vocês. Então, a gente queria contar muito a história de todo mundo, só que fazer live com todo mundo ia custar muito tempo no seminário. Então é meio complicado. Então a gente quis fazer dessa forma, para que vocês conhecessem todo mundo primeiro, e aí depois a gente volta com convidados de fora, tem uma galera que a gente está pensando em trazer também. E queria finalizar com uma frase que eu vi hoje, que eu achei maravilhosa, para a nossa evangelização. Somos um grupo aqui que estamos fazendo um trabalho de evangelização, poucos no seminário, mas estamos. Cuidar também é evangelizar. Não. Obrigado. Tudo de bom, galera.